Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo de 2025, dia do fico, né? Aquela tradicional frase de Dom Pedro I: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, né? Digo ao povo que eu fico. Eu vou fazer um comentário nesse dia, né, de 9 de janeiro, a partir dessa notícia que circulou essa semana a respeito, né, de que no segundo governo Lula a economia brasileira passou, né, a se tornar majoritariamente, né, de classe média, a partir, né, da constatação de que a maioria, né, dos lares brasileiros, né, passou a ter um rendimento médio acima de R$ 3.400. O que eu vou dizer a respeito disso, né? A gente sabe que o governo vem enfrentando certa dificuldade sobre a questão, principalmente relacionada, ao nível que chegou a atual taxa de desemprego, próximo de 6,2%, e uma taxa de inflação acima da meta. Isso é uma coisa muito complicada que não vem ao caso explicar, mas a partir disso, o mercado financeiro passou a pressionar muito o governo para que ele pudesse cortar os gastos, etc. E uma coisa sempre está associada à outra, não associada à outra. Porque a sociedade, né, a economia, ela é conflito por excelência, né, principalmente uma sociedade muito desigual como a brasileira. Essencialmente, né, e essa desigualdade leva a esses conflitos infindáveis, né, de os grupos, né, mais posicionados, né, os chamados, né, poderes, grupos de poderes, a pressionar políticas, né, de certa forma, podem reduzir, né, certos privilégios. E o que eu vou comentar a respeito disso, né? O economista político, o economista, né, polonês Michał Kalecki, né, ou para os mais, né, da área, né, em vez de chamar Kalecki, pronuncio a forma lá polonesa mesmo, Kalecki, né? Mas para nós aqui, né, o Michał Kalecki, ele tem um texto, né, intitulado Os Problemas Políticos do Pleno Emprego. E o que significa isso, né? Pleno emprego, né, se você pegar do ponto de vista não da economia convencional, mas da economia mesmo, real, que vai se referir, né, que a um determinado nível de emprego, tá, onde começa, né, a ter pressões tanto no nível de preços, quanto na dificuldade dos empresários estabelecer uns salários que sejam do interesse dos empresários, né? Ele vai dizer o seguinte, que o pleno emprego traz tensões políticas, né, e sociais para a economia. Principalmente, em qual direção que a gente poderia se referir nessa questão, né? Primeiro, a oposição, primeiro ponto, a oposição direta dos empresários ou dos capitalistas, no próprio linguajar do Kalecki, né? Porque eles vão ficar incomodados, né, com a situação, porque vão precisar, de certa forma, estabelecer, determinar um nível de salário além daqueles que eles, né, desejariam, né, porque os trabalhadores estão em melhor situação. Outra questão, que é colocado pelo Kalecki, o segundo ponto, né, depois dessa questão
do incômodo dos capitalistas, da oposição dos capitalistas, seria que, de certa forma, isso reduziria a disciplina dos trabalhadores, porque os trabalhadores estariam em melhor posição e começariam a reivindicar mais. Tá dando? E essa perda de disciplina dos trabalhadores dificultaria também, criaria tensões políticas, né, do lado empresarial. Além da oposição dos capitalistas, da perda de disciplina dos trabalhadores, você traria também o aumento do poder dos sindicatos, né, que, de certa forma, levaria a conseguir melhores conquistas, né, maiores, estando numa situação de pleno emprego. Além disso, você teria também a possibilidade, né, de trazer situações de inflação, né, à medida que o pleno emprego, né, levaria um aumento de renda e em os recursos econômicos, principalmente dos trabalhadores estando empregados, né, isso faria com que você tivesse menor possibilidade de aumentar a produção para atender o aumento da demanda em função, né, da situação de pleno emprego. Então você teria essa situação, né, esses três, né, pontos, esses 4 pontos, e o outro, tá vendo? Esses 4, né? A oposição dos empresários, você teria perda de disciplina dos trabalhadores, você teria aumento do poder dos sindicatos, você teria a possibilidade de pressionar a inflação e, nesse sentido, o governo, né, deveria intervir para mitigar esses problemas de tensão política e social que em decorrência, né, que foram listados, que eu listei aqui, dentro lá do texto do Calex, titulado Os Problemas Políticos do Pleno Emprego, o governo precisaria, né, intervir para mitigar essas tensões. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, né, como consequência disso, né, como consequência negativa, tá dando? Dessa situação de pleno emprego, você traria o quê? Tá dando? Geralmente, né, você teria a possibilidade de uma instabilidade política. Aí você poderia até associar isso, né, com a situação hoje no Brasil, tá? O governo está quase no corner, né, com a pressão muito grande do mercado, a abertura, né, a facilidade, né, desses grupos mais autoritários e políticos, tá vendo? Fascistas, etc., surgir, né, com mais facilidade, um pouco apoiado, né, pelos próprios empresários, e, consequentemente, tá dando, isso aumentaria as tensões, etc. Né? Então, o que o Kalec diz? Né? Que geralmente na economia você tem esse objetivo do pleno emprego, no entanto, você tem os desafios os desafios políticos, né, de compatibilizar os desafios políticos e ao chegar numa situação de pleno emprego. E aí você pode citar isso, você pode relacionar isso com a situação, tá dando que para os economistas convencionais, né, tradicionais, esse nível de desemprego no Brasil essa taxa de desemprego de 6,2%, tá dando, ela seria muito baixa para uma economia como a brasileira, né, para uma economia brasileira. Se você pegar nos próprios livros, né, de macroeconomia, diz o seguinte, tá? Quais são os 2 aspectos mais importantes, né, que determinariam o processo de negociação da determinação dos salários, né? Seria aquilo que eles chamam, né, no manual de salário de eficiência, salário reserva, né, aquele salário onde os trabalhadores seriam diferentes, né, procurar emprego ou não procurar emprego. E o segundo aspecto, a taxa de desemprego. A taxa de desemprego. Que a taxa de desemprego, tá dando, ela regularizaria, tá,
duas dimensões básicas, tá dando? O poder de negociação dos trabalhadores, por um lado, né, que quanto menor a taxa de desemprego, maior o poder de negociação, quanto maior a taxa de desemprego, menor o poder dos trabalhadores na negociação e, consequentemente, maior o poder, tá dando, dos empresários para conseguir, tá dando, ofertar um salário menor. E o segundo aspecto, tá dando, em relação à taxa de desemprego, tá, está relacionado com o salário eficiência, né, que mesmo com a taxa de desemprego baixa, tá, os empresários às vezes, né, preferem manter certos trabalhadores, né, pagar mais para certos trabalhadores, não reduziria o salário, porque tem certos trabalhadores, eles não deveriam ser demitidos, porque isso traria prejuízo futuro para esses trabalhadores, né? Então, eu queria, a partir, né, dessa informação, dessa notícia, de que os ganhos, né, dos lares médios, né, dos lares brasileiros, né, estão numa média aí de R$ 3.400, colocando a sociedade, né, a economia brasileira numa ideia, né, de que está predominando o que se chama de classe média. Eu não vou entrar, está dando no mérito dessa discussão, e também com a taxa de desemprego para os manuais, né, muito baixa, de 6,2%. Isso é gente pra caramba, tá dando desempregado, né? Eu não vou também questionar essa questão aí, só falar que muitos, né, acham que é uma taxa de desemprego que já está num nível muito baixo. E isso aí, consequentemente, reflete, né, essa tensão política muito forte que o governo está enfrentando agora, tá dando, e nada mais apropriado do que esse texto do Calecos, né, para dar, tá dando uma certa luz, tá dando qual é a lógica, né, de funcionamento dessa economia na qual nós vivemos. É isso, tá? Nesse dia de hoje, né, dia do fico, dia da frase célebre não, desculpe, né, a frase famosa do Dom Pedro I.